Hoje nós estaremos pregando a terceira mensagem da série. Alguém vai dizer assim: não, pastor, é a segunda. Não, a segunda eu preguei sexta-feira. Se você quiser ouvir, já estará postada no YouTube amanhã. A segunda e a terceira de hoje também, sobre vida sobrenatural. Amém? A gente pensa que a gente planeja, mas quem planeja é o Espírito Santo. Impressionante, nós não conversamos sobre o que iríamos pregar e foi impressionante como os temas foram complementares. O Espírito Santo está falando com você. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: abra o teu coração. Hoje você vai entender algo muito importante. O tema da mensagem de hoje é o poder da oração. Quantos aqui creem que a oração tem poder? Vocês creem mesmo? Creem mesmo? Ué, por que será que os movimentos de oração têm tão pouca gente? Porque aqui está todo mundo levantando a mão. Se você tivesse uma enfermidade e alguém dissesse: tem um remédio que é a cura para a tua enfermidade, você iria ou não iria? Se você tivesse um problema financeiro e alguém dissesse: vai para lá que você vai ter uma porta aberta e você vai ser abençoado financeiramente, todo mundo iria, não ia? Então pergunta para a pessoa ao teu lado: por que você não gosta de ir nos movimentos de oração? É porque a gente crê mais ou menos. Olha para o teu irmão e diga assim: mais ou menos. A verdade é essa, irmãos. A gente gosta de ir nos eventos para aprender a palavra, eventos de louvor. Então a igreja na quarta-feira estava lotada, foi tremenda a adoração. Mas quando a gente vai fazer movimentos de oração, a gente não vê a mesma resposta. E tem um monte de gente aí com petições, esperando que Deus faça algum milagre, e não vai orar. Hoje eu quero falar para vocês sobre o poder da oração. O poder da oração para trazer o mundo sobrenatural para o mundo natural. O tema da série não é vida sobrenatural. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: Deus tem o sobrenatural para você. Isto significa que os caminhos dos homens nem sempre serão suficientes. Às vezes o que você vai precisar é de algo sobrenatural. Quantos aqui estão precisando de um milagre sobrenatural? Hoje eu vou te ensinar como é que você vai trazer um milagre para a tua vida. Vou te dar dicas importantes, teológicas e práticas. Quero ler 3 textos do Evangelho de João, porque são lições muito preciosas que Jesus nos dá a respeito da oração. O primeiro está lá em João 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedistes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aí no capítulo 15, Jesus fala de novo sobre a oração. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E a terceira vez que ele fala sobre oração, está lá em João 16, 23 e 24, que diz: naquele dia, quando eu não estiver mais com vocês, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém, irmãos? 3 vezes Jesus Cristo falou sobre oração, dizendo que quando Ele fosse para o Pai, Ele não estaria mais presente com eles, mas eles teriam um instrumento tremendo para fazer as coisas se realizarem, para fazer com que o mundo sobrenatural viesse para a nossa vida natural. Amém?
Quantos aqui creem que Deus ainda faz isso hoje? Então eu quero dar algumas lições aqui, trazer algumas verdades, que eu quero que você entenda bem e que você saia daqui hoje disposto a praticar na tua vida. A primeira verdade sobre oração é que a oração existe para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus está nos ensinando a orar, está nos incitando a orar. Ele diz assim, olha, quando vocês orarem a mim, a glória será do Pai, através de mim. Isso significa, irmãos, isso significa que ninguém recebe absolutamente nada, se não tiver o entendimento de que para chegar ao Pai você não chega com a cara limpa, você chega em nome de Jesus. Jesus está te dando uma procuração, vai em meu nome. No seu, você não vai conseguir nada, mas no meu você vai. Olhe para o teu irmão e diga, às vezes tem a carteirada ruim, mas tem a carteirada boa. A carteirada boa é quando você chega na presença de Deus e fala, estou aqui. Não é no meu nome, é no nome do teu filho, mostra a carteira. No nome de Jesus. Aí ele fala, então agora eu vou te ouvir. Glória a Deus. Ele é o intermediário, é por causa dele. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. João está lá tendo aquela visão do Apocalipse, ele fala, quem são estes? Que multidão é essa? E aí ele ouve uma voz dizendo, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Na grande tribulação vai haver muita gente morrendo, mas aqueles que não negarem a Jesus, chegarão na sua presença e chegarão por causa do sangue do Cordeiro. Então, querido, não importa se o motivo é pequeno ou é grande. Toda vez que você se apresentar a Deus, faça em nome de Jesus. Mas este texto também diz que não basta ter o intermediário, tem que ter um entendimento de que quando nós pedimos algo para Deus, através de Jesus, e Deus responde, quem é glorificado é o Pai, através do Filho. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, a resposta de oração para a tua vida sempre glorifica a Deus por meio de Jesus. Amém? Então quando Deus diz sim para a tua petição, Ele recebe a glória através do Filho. Amém? Então essa é a primeira verdade que a gente precisa entender. Às vezes o inimigo nos acusa e diz, você não vai receber nada, você não merece. Aí você vai aparecer com a carteira lá. Como é que é? O que você quer? Deixa eu ver aqui, eu tenho minha carteira aqui. É o sangue de Jesus. Está valendo? Tá, pode entrar, entre as petições. E a Bíblia diz que a oração do justo sobe às narinas de Deus como incenso, como um cheiro suave. Querido, do justo não é o justo pelas suas obras, mas é aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Quando você pede a Deus algo, no nome de Jesus, a tua oração chega como perfume na presença de Deus. E Ele diz, pode entrar, o céu está aberto para este cheiro suave. Amém? A segunda verdade sobre oração poderosa é que ela existe para estender o reino de Deus. Querido, entenda uma coisa. 90% das nossas orações tem a ver com os nossos pedidos, com os nossos desejos, com os nossos problemas. Isso está errado. Quando você entender isso aqui, tem um versículo da Bíblia que diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui gente, é um versículo que é bombástico. Isso é uma promessa absoluta, é objetiva. O que Jesus está dizendo? Olha, se você colocar o reino, os assuntos do reino primeiro na tua vida, tudo que você precisa é o resto.
Vos será o quê? Acrescentado. Vos será o quê, irmãos? Subtraído? Vai ficar stand-by? Não, vai ser o quê? Acrescentado. Quer dizer que o teu problema financeiro pode ser resolvido? Por quê? Porque vai ser acrescentado. Quer dizer que o seu problema familiar vai ser resolvido? Por quê? Porque vai ser acrescentado. Se e somente se que os assuntos do reino estiverem em primeiro lugar. E que assunto de reino é esse? Que reino é esse? É o reino de Deus, é o evangelho. Quando Deus te salvou, Ele não te levou para o céu imediatamente, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Então quando você, não de balela, não de lero-lero, mas de verdade, fala: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. O teu reino está à frente das minhas necessidades, e o teu reino está acima dos meus desejos. Eu vou participar dele. Sabe o que Deus vai fazer? Tudo bem, faça isso e o resto eu vou acrescentar na tua vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: aprenda essa lição. E você vai entender como funciona o sobrenatural de Deus. A gente vê claramente Jesus usando alguns absolutos aqui. Ele diz assim: e tudo quanto pedidos. Quanto que é, meu irmão? Quase tudo. Bastante. Tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está falando: pode pedir. Olhe para o teu irmão do lado e diga: pode pedir. João 15, 7, 8 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? O que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Diga assim: dar fruto. Diga: crescei-vos e multiplicai-vos. Diga: estendei o reino. Diz: multiplicar significa povoar a terra. Irmãos, aqui fora tem uma multidão de gente que não conhece a Jesus. E o que Jesus está dizendo é: eu quero esse povo aí. Eu quero que vocês deem frutos. Eu quero que vocês se envolvam com a obra que é minha. Eu quero que vocês se envolvam com o meu chamado para vocês. E se vocês fizerem isso, todo o resto eu vou acrescentar. Vocês estão entendendo qual é o segredo da oração, irmãos? Estou feliz de ver o irmão aqui, viu? Orei muito pela sua vida. Em nome de Jesus, declaro cura completa na sua história. O que Deus está dizendo é o seguinte, irmãos: que quando a gente compreende que nós fazemos parte de um reino, do reino de Deus na terra, que o nosso chamado não é implantar reino de homens, de visão humana, mas a visão do Cristo para a terra, aí Deus está nos prometendo que eu posso pedir tudo o que eu quiser, que Ele vai dizer sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: será que toda petição glorifica a Deus? Outro dia uma mulher entrou no meu gabinete e falou: pastor, ore por mim. Meu casamento está um problema. Eu estou apaixonada por um outro homem casado. Eu queria te pedir, por favor, ora para eu me desvencilhar do meu casamento e para que aquela mulher libere o homem para que a gente fique junto. Isso glorifica a Deus, irmãos? Não. Então a resposta é nananina não. Não adianta pedir porque não vai acontecer. Tem gente que vem na igreja todo domingo, mas quando vai para a sua vida profissional é o cão. Desonesto, passa o outro para trás. Você acha que esse tipo de coisa glorifica a Deus? Então é nananina não. Agora, quando você está envolvido na implantação do reino de Deus, para glorificar a Deus, aí Ele diz: você pode pedir o que quiser. Sabe, irmãos, porque existem coisas na prática que a gente não sabe se tem a ver com o propósito de Deus ou não. Por exemplo, se você tiver com vontade de comer um chocolate, isso não é um pedido que vai fazer diferença para o reino de Deus ou não.
Mas Deus gosta até de dizer sim para esses pedidos, porque a palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. São aqueles desejos que não são necessariamente em favor do reino, mas não são contra Ele. Então, de alguma maneira, vai abençoar a tua alma, os teus sentimentos. Então tem a ver com o reino, porque de vez em quando a gente precisa de um agrado, é ou não é? Às vezes a mulher precisa do agrado do marido, um elogio. Passa a mão no cabelo dela, faz cafuné, olha bem nos olhos dela e diga: eu te amo. Quando ela se vestir, não finge que você não viu nada. Repare que ela cortou o cabelo, que ela pintou. Repare, querido, esses agrados também fazem parte da nossa vida. Sim ou não? Eu me lembro que no ano de 94 eu estava disputando a eleição para deputado federal. E eu estava muito cansado, sabe, gente? Eu tinha viajado tanto que às vezes eu ia 4, 5 cidades. Estou vendo o Petiel lá atrás. 4, 5 cidades, pregar em 4, 5 igrejas por dia, irmãos. Eu me lembro que um dia eu estava no final da campanha, um pouquinho antes da eleição, sentado assim na mesa com algumas pessoas. Eu falei: ai Deus, fiz uma oração assim. Como eu queria viajar para os Estados Unidos. Podia ser Nova York ou Los Angeles. Sem brincadeira, tocou na hora que eu falei. Era um pastor de Nova York falando: eu quero que você venha pregar aqui na minha igreja, mas separa um pouquinho mais de tempo, porque tem um outro amigo meu que está em Los Angeles, ele quer que você vá lá também. Então, meu irmão, não deu nem tempo de eu soltar o torpedo, eu já recebi a resposta, porque Deus estava honrando a minha vida, porque eu estava lá por causa do reino de Deus. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode crer nessa verdade sobrenatural? Tem muita gente aqui que já viveu isso, mas já não está vivendo mais, porque nem crê mais. Perdeu o primeiro amor, perdeu o encanto por Jesus, pelo seu reino. Então, a oração nos mostra que o propósito que Deus está nos ensinando a orar, a pedir que as coisas aconteçam, é para quê? Para que a gente dê muitos frutos, e os frutos expandam o reino, porque esse é o nosso chamado, é atravessar as fronteiras, as fronteiras nacionais, de etnias, de cor, de raça, de credo, de todo tipo de divisão que existe no mundo, e Deus quer que o crente esteja chegando lá, para implantar o seu reino e produzir muitos frutos. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: se você estiver nessa, você vai viver o sobrenatural. É simples assim. Então, quando você vier orar, não vem só para orar pelos teus problemas. Vem orar pelo reino de Deus. Vem orar pela conversão de almas. Vem orar pelas pessoas que você quer que entreguem a vida para Jesus. Vem orar pela nação brasileira. Vem orar para que Deus faça dessa nação uma nação de adoradores. Amém, igreja? Então, quando a igreja conclamar para que você venha orar, venha. Porque oração é o povo de Deus, o exército de Deus, se preparando para receber as armas espirituais para poder expandir no mundo físico. Quem não ora não recebe poder. Quem não vive no poder vive cheio de mágoa, de problema. Age no natural, mas Deus está te dizendo: essa guerra não se ganha no natural, ela se ganha no sobrenatural. Amém? Diga: em primeiro lugar, a oração deve dar glória para Deus por meio de Jesus. Diga: em segundo lugar, a oração deve expandir o reino. Diga: dar frutos. Amém? Diga assim: tudo dentro da vontade de Deus e nada fora da vontade de Deus. É assim a tua oração. Então quero te dizer, querido, se você está aqui hoje sentadinho, acreditando que você pode viver o sobrenatural de Deus, agindo mal, sendo mau caráter, passando a perna nos outros, vivendo como ímpio, pedindo que o Deus Santo te ajude e te abençoe, não vai acontecer. Você só viverá o sobrenatural de Deus se a tua vida estiver a favor do reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus, a base do reino de Deus, é paz, justiça e alegria
no Espírito Santo. Amém? A terceira verdade sobre oração é que a oração existe para produzir alegria plena. João 16, 23, 24 diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Sabe aquele vazio da tua alma que não está preenchido? Não tem nada nesse mundo que vai preencher. Se alguém te falou que se você tiver um aumento de salário, ou tiver uma promoção na sua empresa, ou tiver um carro novo, ou conseguir uma pessoa, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um filho, nada disso vai preencher o teu coração. Você só terá o seu coração preenchido se você estiver no relacionamento com Deus. Para que Deus nos responde, irmãos? Para que a nossa alegria seja completa. Diga para a pessoa ao teu lado: completa. Porque sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. Tem muita gente, irmãos, que vem para a igreja e usa da igreja como se fosse um fetiche, ou uma feitiçaria, ou uma macumba. Pensa que vai para a igreja, faz campanha, faz isso aqui, mas não muda o caráter. Se não mudar o caráter, não vai acontecer um milagre na tua vida. Amém ou não? Por quê? Porque nem toda oração vai glorificar a Deus. Aquela pessoa que anda após os desejos da sua carne, trai a esposa, trai o marido, trai o companheiro, trai a pessoa com quem está fazendo negócio, essa pessoa sempre vai ter culpa. Porque o Espírito Santo, ele convence e o diabo acusa. Então, meu querido, você só vai ter alegria completa quando você puder deitar no seu travesseiro e dizer: eu estou em paz com Deus porque eu estou andando direito. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: cristianismo muda a vida. Cristianismo muda o caráter. E Deus me manda te dizer aqui: talvez você esteja esperando bênçãos, e essas bênçãos não aconteceram porque você ainda quer usar dos instrumentos humanos malignos para a tua prosperidade. Não funciona assim. Eu não estou ouvindo nenhum amém aí. Nessa hora o povo fica tudo quieto assim. Querido, se você não deixar Deus fazer uma obra completa na tua vida, você nunca vai viver pleno. Há muitas pessoas que realizam desejos, mas no final vem a culpa. É aquele desejo pecaminoso que, quando é consumado, te deixa maluco. É aquela conquista desonesta que impede que você durma em paz. É aquela decisão errada que depois traz consequências. É aquela conquista desonesta que traz destruição e medo. Então, meu querido, se você deseja que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, você tem que aprender a crer. Muita gente vem falar para mim: mas pastor, não dá, no mundo assim não dá. Se eu não fizer, eu não prospero. Mentira. Deus está querendo te ensinar que dá. Deus está querendo te ensinar que quando os meios humanos não funcionam, Ele é capaz de fazer sobrenaturalmente. Assim como quando um médico diz para você que o teu diagnóstico é de morte, Deus disse: mas essa não é a última palavra, porque a última palavra minha é: seja vivo, efatá, como Jesus falou para aquele surdo, e os ouvidos deles foram abertos. E o Senhor está me mandando dizer, meu querido, se você entrar num relacionamento com Deus, onde a oração está ligada à convicção e à fé de que o nosso Deus, Ele entra no natural para nos abençoar. Se você não viver esse nível, você nunca vai ter alegria completa. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: a oração respondida, quando você age pela fé, por obediência, quando você diz não para a carne e diz sim para a vontade de Deus, traz uma alegria extraordinária.
ordinária. A Bíblia diz que você fica como quem sonha. A Bíblia diz que quando o povo saiu do cativeiro babilônico e voltou, eles voltavam dizendo: não acredito que nós estamos voltando para Jerusalém. E a Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Quantos aqui querem viver uma alegria completa assim? Olhar para a obra das tuas mãos e dizer: uau! Só Deus podia ter feito isso. E Ele está dizendo: aqui eu estou preparando já as bênçãos para derramar na tua vida, para derramar o sobrenatural. Só estou esperando a tua atitude. Diga assim: a oração poderosa traz glória para Deus. Diga: oração poderosa estende o seu reino. Diga: oração poderosa traz alegria completa. Amém? Aplauda o Senhor. Se você crê, libera essa unção de júbilo aqui. Em quarto lugar, a oração poderosa existe para nos capacitar a cumprir a nossa missão. Deus não te criou para você ser médico, advogado, professor, engenheiro, mecânico, dona de casa. Deus não te criou para isso. Deus te criou para a glória do nome dEle. No dia que você nasceu de novo, irmãos, você passou a ter uma cidadania superior. E você deve estar neste mundo, onde quer que Deus o coloque, a serviço disto, da sua missão. E o texto de João 15 termina dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Diga assim: ser discípulo de Jesus é a minha missão. Você sabe o que a palavra discípulo significa? Aluno, aprendiz. Como é que o mundo vai reconhecer que você e eu somos discípulos dele? Se a gente falar o que ele fala, se a gente crê no que ele crê, se a gente agir como ele age. A escola é o lugar que mais influencia a vida de alguém. A pessoa pode se perder ou pode se voltar para Deus por causa do ministério do ensino. Nós temos o melhor de todos os mestres. Se alguém aqui não for um bom discípulo, não é por conta dele, é por sua conta. E aqui a Bíblia está dizendo, querido, que se você se tornar esse discípulo e viver a sua missão, você pode pedir qualquer coisa. A serviço disto, você vai viver o sobrenatural. Queridos, o Senhor me manda te dizer, Ele está te desafiando a viver para Ele, para a sua glória, para o seu propósito. Às vezes você tem a oportunidade de falar de Jesus, você se cala, tem vergonha. Vão achar que eu sou maluco. Esse é o teu chamado. O teu chamado é esse, é falar de Jesus. O teu chamado é esse, é libertar os cativos. O teu chamado é esse, é orar pelos necessitados. O teu chamado é esse, é arrancá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Diga assim: eu sou um discípulo de Jesus. Essa é a minha missão. Um discípulo de Cristo vive como Jesus viveu. Um discípulo de Cristo opera os milagres de Jesus. Um discípulo no centro da vontade de Deus é invencível. Um discípulo no cumprimento da sua missão é imortal. Enquanto não acabar a sua missão, você não morre. Um discípulo na vontade de Deus é frutífero. Um discípulo na vontade de Deus sabe a sua missão. Glorifica a Deus, está cheio de Cristo, de suas palavras e completo de alegria. A gente vê hoje no mundo, queridos, a gente tem perdas, nós temos mortes, temos lutas, temos dificuldades, isso é da vida. Mas tem muito crente que nunca conseguiu viver plenamente.
está sempre com problema, está sempre amargo, está sempre, sabe, olhando para alguma coisa negativa. Por quê? Porque não tem esperança, porque já foi afetado por este mundo, já está olhando para o mundo pela perspectiva humana, e a perspectiva humana não tem muitas expectativas boas, mas nós somos portadores de uma boa mensagem chamada Evangelho, boa notícia. Se você não crer nela, você será um péssimo discípulo. Mas se você crer nela, a tua vida vai ser instrumento da glória para Deus. Eu creio que ainda haverá um grande avivamento na nação brasileira e no mundo, para que as pessoas entendam que Jesus é a única solução e se rendam a Ele. A solução para o Brasil não está em homem, não está em sistema político, não está em partido político. A solução está em Jesus. Amém? Olhe para o teu irmão do lado, diga: em nome de Jesus, seja um discípulo. Essas palmas seriam melhores se seriam boas para mim, para Jesus está ruim. Quantos aqui querem ser peixinhos de Deus? Quantos aqui querem ser queridinhos de Deus? Deus ama a todos igualmente. Sabia disso? Quando João fala que ele era o discípulo amado, Jesus nunca falou que ele era o discípulo amado, porque ele amava todos da mesma maneira. Mas João se sentia assim. Quem fala o discípulo amado é ele mesmo falando dele. Não foi Jesus que falou dele, não foi nenhum outro apóstolo que falou, ele que falou, o discípulo amado. Então, como ele era o discípulo que se sentia amado, quando chegou a hora que Jesus falou: olha, alguém vai me negar, Pedro já chamou João, você que é chegado, pergunta para ele quem que é. E João deitou no colo de Jesus. E aí, Jesus, quem que é? Deus quer que você tenha essa coragem de se sentir amado, especial, para entregar os seus problemas, para falar das suas necessidades, para falar dos seus sonhos. Querido, quando a gente tem um pai que nos ama, a gente tem coragem de entrar e pedir para Ele tudo o que a gente quer. Amém? Mas para a gente ter esta intimidade, nós precisamos estar sempre em comunhão, através da oração. Oração que glorifica a Deus. Oração que permite que Ele produza frutos na nossa vida. Às vezes você vai abrir a boca para falar do amor de Jesus e você vai ser instrumento de salvação de uma pessoa. Queridos, às vezes eu estou simplesmente escrevendo para as pessoas, respondendo o que elas me perguntam no Facebook. E depois eu vejo os testemunhos que aconteceram e eu falo: uau! Hoje esse é um instrumento poderoso. E tem crente que só usa Facebook para ficar falando mal um do outro. Eu quero usar Facebook, Instagram para glorificar a Deus, para partilhar o amor de Cristo. Deixe que o Espírito de Deus entre em você e limpe toda a amargura do teu coração. Porque você não foi chamado para ser um poço de amargura. Você foi chamado para ser um discípulo do Rei dos Reis. E quem está com Jesus tem tudo o que precisa. Um discípulo parece com o seu mestre, fala como o seu mestre, pensa como o seu mestre, vive como o seu mestre. Os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos em Antioquia. Começaram a reconhecer: esses aí são os cristãos. Eles eram todos judeus, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles estavam falando como Jesus, operando os milagres de Jesus. Na tremenda sombra de Pedro curou. Que coisa tremenda. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Jesus. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Jesus não mudou, e a sua autoridade vale até hoje, vale até Ele voltar. Ainda a procuração está vigente, Ele não cassou a procuração, ainda está na tua vida. Querido, aprenda
aprenda a orar. Quando a igreja te chamar para os movimentos de oração, para jejum, para a semana de oração, venha, porque às vezes você pode dizer, pastor, mas está demorando. Deus está tratando com você. Enquanto você não se transformar naquilo que Ele tem para você não vai viver o sobrenatural. Porque Deus prefere um filho sem as bênçãos terrenas, mas aos seus pés, do que dar as bênçãos e o filho desviar. Porque tem alguns crentes, irmão, com uma bênçãozinha desse tamanho já desviam. Imagina se ele derramar a bênção que ele tem para derramar na tua vida. Agora eu vou te falar uma coisa. Se Deus encontrar no teu coração um coração disposto a dizer, é tudo para ti, tudo para a tua glória, não haverá limites para o quanto Ele vai derramar sobre a tua vida. Quantos creem nisso? Quantos estão dispostos a hoje fazer uma decisão com o Senhor? Dizer, Deus, eu quero viver para valer para o Senhor. É tudo ou nada. Quantos aqui querem o tudo? O Espírito Santo já está te falando o que é que você tem que abandonar na tua vida. Qual o pecado que você tem que abandonar. Qual a decisão que você tem que tomar para que essas coisas aconteçam na sua vida. Eu quero concluir a minha palavra mostrando para vocês que na oração do Pai Nosso a gente vê isso tudo. Quando Jesus Cristo nos ensinou a orar, aliás, é muito interessante isso, nenhum discípulo falou, Jesus, como é que ora pelos enfermos? Explica aí para a gente como é que a gente faz, porque eles observavam Jesus, né? Jesus separava, a gente não vê Jesus orando com os discípulos, já perceberam isso? A única vez que Jesus pediu para os discípulos orarem com ele, eles não conseguiram. Então você não vê Jesus, vem orar comigo. Não, eles saíam e oravam. Eles não estavam prontos ainda. Eles não tinham o Espírito Santo. Mas eles viam que quando Jesus saía do momento de oração, era bala. Era demônio caindo para tudo quanto é lado, era enfermo sendo curado. Então, Senhor, ensina-nos a orar. A gente quer saber como é que é isso. E Jesus então mostra o padrão da oração poderosa. Ele começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Diga assim, Ele não é um Deus distante. Ele é o meu Pai. Santificado seja o teu nome. Diga glória para Deus. Jesus começa ensinando a orar dizendo, olha, a glória tem que ser para o meu Pai. Então santificado seja o teu nome. Em seguida ele diz, venha a nós o teu reino. Olha aí a expansão do reino. O que significa venha a nós o teu reino, irmãos? Significa que o reino de Deus na terra, você que vai implantar. Sabe a ordem que Deus deu para Adão? Crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, domine sobre ela. O que Deus está dizendo? Adão, eu vou multiplicar a sua semente. E esse mundo aqui vai ser cheio da minha glória através da sua multiplicação. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, Deus não quer te subtrair. Deus quer te multiplicar. Querido, Ele vai te multiplicar se você entender que esta multiplicação é para aumentar o domínio, aumentar a influência. Para quê? Para que a sua glória venha sobre a terra. Você está me entendendo? Venha o teu reino. É Jesus ensinando os discípulos. Orem por isso e saiam para conquistar esse reino, para implantar esse reino. Enquanto você não descobrir o teu chamado, você não vai ter vida plena. Queridos, quando você faz o que Deus tem para você, trabalho não é trabalho, é lazer. O dia que eu mais amo na vida é o dia que eu venho trazer a palavra. A maior satisfação que eu tenho na minha vida é depois que a palavra vai broadcasting, né, quando ela vai disseminada para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, porque tem gente no mundo inteiro me ouvindo, ver os testemunhos. Não tem nada que me alegra mais do que isso. Eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu quero que você viva isso também. Que você entenda qual é o teu chamado. Que você esteja a serviço do reino. Não a serviço do reino dos homens, mas a serviço do reino de Deus. Você foi chamado para implantar o reino de Deus. Não importa qual seja a sua profissão e onde você está plantado. Aí ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus tem uma lei, a sua palavra. A lei expressa a sua vontade.
Então quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou querendo dizer, seja feita na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Queridos, rebelião contra Deus. E nós estamos vivendo numa sociedade que se rebela cada vez mais contra Deus. Agora está cada vez mais claro quem serve a Deus e quem não serve. Agora cada vez mais claro, o mundo está rejeitando o Evangelho. E está vendo o Evangelho como preconceituoso. Está vendo o Evangelho como aquele que só promove coisas erradas, mas a palavra de Deus é verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. E o Senhor está procurando homens e mulheres dispostos a morrer por esta pregação. Seja feita a tua vontade na minha vida, na vida dos meus circunstantes, assim na terra como é feita nos céus. Nos céus a vontade de Deus é feita por quem? Pelos anjos, pelos arcanjos, pelos serafins, pelos querubins. Lá ninguém questiona a vontade de Deus. O cristão jamais deveria questionar a vontade de Deus. Você pode entender a vontade de Deus, mas não questioná-la. Porque o questionamento da vontade de Deus é um ato de rebelião, e este é o pecado original de Satanás. E o pecado original de Adão também. Qual que é a nossa missão? Implantar a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. E somente depois desses 3 pontos, que você começa a poder orar pelas suas questões pessoais, que vão te tornar plenos. Amém? Diga assim: primeiro a glória, depois a expansão do reino, depois a missão, e aí então eu posso pedir para mim. E aí ele começa a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E queridos, Deus provou que Ele é o supridor. Quando Jesus tinha uma multidão de pessoas, ninguém tinha comida para aquilo tudo. Tinham ali 2 peixes e 5 pães. E toda aquela multidão foi alimentada. E a multiplicação não aconteceu ali no cesto de Jesus. Não, enquanto eles iam partilhando e multiplicando, Deus ia acrescentando. Chegou no fim, sobrou nada. Sobrou o que mais? 12 cestos. Quantas pessoas estavam multiplicando ali? Distribuindo ali? Quantos irmãos? 12. E por que Jesus falou sobraram 12 cestos lotados? Porque a provisão que Deus tem para você vai sobejar. Quando você estiver amando do Senhor, na ordem dEle, para o seu reino, vai sobrar muito para você. Não pense que partilhar com o reino vai fazer com que você fique com menos. Ao contrário, Deus terá uma provisão sobejante na sua vida. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as quê? Vamos usar a oração católica, as nossas ofensas, porque dívida parece que é dinheiro. Não, o texto quer dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles aos quais ofendemos. Quantos aqui precisam de perdão? Querido, sem perdão ninguém é feliz. Porque quando você tem consciência do teu erro, a culpa te mata. Mas Deus tem perdão para você. Querido, ninguém tem perdão para você como Deus tem perdão. Tem muita gente que não tem coragem de pedir a Deus nada, porque está vivendo debaixo de culpa. Aquele filho pródigo, ele chegou à conclusão, ele falou: sem o meu pai eu sou um miserável. Eu vou voltar lá, porque na melhor das hipóteses ele vai me tratar como um servo dele. Mas um servo dele vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Então ele volta com uma expectativa de quem vai ser servo. E quando ele chega, o pai já está esperando e corre na direção dele e o abraça e lhe dá sandálias novas, bota um anel no dedo, manda matar um novilho cevado que representa Jesus e dá uma festa. E diz: o meu filho estava perdido e foi achado. Deus é teu
Pai. Querido, quando você vive para Ele, você vai experimentar o perdão que Ele já te deu. Mas você só sente o perdão que Ele já te deu quando você está dentro da comunhão. Enquanto você estiver procurando preencher a sua vida, trazer relevância na tua vida só pelas coisas do mundo, o que trará para você é decepção, porque os homens são maus. Maldito o homem que confia no homem. Mas quando você entender que é para Ele e que Ele é teu Pai, você vai sentir a satisfação da alegria do perdão, amém? Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o mundo tem muitas ciladas, muitas tentações. Cuidado, meu querido, quando você tiver alguma proposta, quando você sentir que o teu caminho está se desviando da palavra, ore a Deus: Senhor, tem misericórdia, eu não quero me desviar, eu não quero deixar de crer, eu não quero deixar de ter a simplicidade na fé, eu não quero ser dominado por sentimentos ruins no meu coração, porque aí começa o ataque do inimigo. Foi assim que Satanás disse para Eva: quer dizer que Deus disse que vocês não podem comer daquela árvore? Não, Ele disse que a gente pode comer de todas as árvores, menos dessa. Está escondendo o melhor, está ficando com ele. Começa a colocar dúvida na bondade de Deus. Diga: Deus é bom. Diga: eu quero crer nisso de todo o meu coração. Querido, eu quero chegar nos últimos dias da minha vida, no momento que eu souber que eu estou partindo, com a certeza de que Ele é bom e que Ele está me esperando de braços abertos quando eu voltar para a casa do Pai, amém? Quantos aqui querem viver isso? Queridos, o Evangelho é motivo de você ter alegria. Você se lembra de quando você se converteu? Aquela alegria, aquele primeiro amor, tudo era bonito, um hino cantava, você chorava, alguém pregava, você chorava, fazia apelo, você queria todo dia um apelo de salvação, até que alguém falou: não, querido, você já aceitou, pode ficar aí. Ai, mas está queimando no meu coração. Queridos, até hoje, quando eu ouço apelo, eu falo junto. Deus já sabe que eu já aceitei, mas eu digo: Senhor, eu aceito de novo, todo dia. Por quê? Porque Ele é aquele que transformou a minha história, quer transformar a tua história. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nós precisamos ser o exército de Deus na terra, a crer no Evangelho puro, sem relativizações, amém? A palavra de Deus é perfeita, não existem erros, lapsos. Ela é verdadeira, ela é poderosa. O crente que confia assim, ele passa a ter uma vida sobrenatural. Quando você receber algum convite para vir à oração, venha. Eu creio que um dia nós vamos chegar nessa igreja, no tempo que, quando for ter momentos de oração com o povo, vai ter gente até lá fora. E as pessoas não vão vir aqui só para ter uma porta de emprego aberta. Elas virão aqui para dizer: Senhor, eu quero receber o teu poder para ir e fazer a obra que o Senhor tem para mim. E as demais coisas, irmãos, serão o que, irmãos? Acrescentadas. Quem falou? Jesus. Se Ele falou, Ele é poderoso para cumprir, amém? Pai nosso, nós estamos aqui hoje diante de Ti para reconhecer, ó Pai, que a Tua vontade é perfeita. Perdoa-nos, ó Deus, quando desejamos aquilo que não é para a Tua glória, quando vivemos de maneira que não glorifica o Teu nome. E essa é a razão porque muitas vezes o engano, a frieza domina o coração. Mas nós queremos hoje, Senhor, reconhecer, se não for a obra do Teu Espírito, o engano nos desviará de Ti. Perdoa, Senhor, por todas as relativizações dos pecados, de uma vida autossuficiente. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes não estamos nos colocando
à disposição do teu reino. Eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, só tu podes convencer o mundo do pecado porque não crê em Jesus, da justiça porque o Filho de Deus já foi para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Mas nós somos os portadores dessa mensagem. Ajuda-nos a entender, Senhor, que tudo que temos recebido de Ti, dons, talentos, oportunidades, instrumentalidades, profissões, família, só tem sentido e valor para que seja uma ferramenta a nos colocar em todos os lugares que o Senhor tem para nós. Que o Teu poder faça de nós um instrumento poderoso. Minha oração, Senhor, é para que esse povo viva o sobrenatural. Minha oração, Senhor, é para que esse povo tenha testemunho para contar. Minha oração, Senhor, é para que esse povo seja transformado e que o arrependimento produza frutos de arrependimento, mudança de caráter, mudança de atitude. Senhor, que a fé genuína e singela, como das crianças, seja aquela que nós temos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos nesse país para pregar a Tua palavra. Não sei até quando, Senhor, mas enquanto ainda estivermos livres, que nos sintamos responsáveis. E Espírito Santo, nós te pedimos que venha promover um avivamento na Tua igreja, de maneira que quando a igreja clamar para a oração, o povo compareça e os milagres aconteçam no meio do Teu povo, Senhor, no meio das famílias, nas vidas profissionais, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, diga: eu creio, Senhor, porque o Senhor assim disse. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos.